Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, vamos iniciar a nossa meditação, dando mais um passo na nossa caminhada junto com os discípulos de Emaús a reencontrar a alegria de seguir Jesus na nossa vida cristã, na nossa vida matrimonial. Tivemos aí uma experiência de deserto em casal, teve briga, discussão, não escutei nada lá de baixo, então ainda bem, né? Ainda bem, ótimo. Às vezes pode acontecer uma coisa ou outra quando junta assim para falar da vida. Ótimo. Então, boa, vamos lá. Então, só relembrando todo o nosso caminho, entendendo sempre essa dinâmica do nosso retiro, começamos com a tristeza dos discípulos de Emaús, que não viam mais esperanças, que viam, na verdade, suas expectativas, suas esperanças frustradas, e estavam agora abandonando o caminho proposto por Cristo e voltando ao seu mundinho, que era Emaús. E aí, Cristo, de repente, vai ao seu encontro por amor a eles, querendo resgatá-los, querendo trazê-los de volta à alegria que brota da ressurreição, mas que eles não tinham encarado ainda. Cristo ele se mete no caminho deles, mas por conta de tudo aquilo que a gente comentou que estava em seu coração, eles não perceberam o Cristo que caminhava ao longo deles. Meditamos sobre isso. E aí, quando Cristo ele vai ao encontro, busca falar com eles e eles abrem o coração, colocam para fora aquilo que era a causa da tristeza deles, de repente, tudo aquilo é ressignificado, é iluminado pela palavra de Cristo, quando ele começa a explicar as Escrituras para os discípulos de Emaús. E aí, naquele caminho, um caminho de cerca de 12 quilômetros mais ou menos, triste, solitários, de repente tudo aquilo começa a mudar quando Cristo faz o coração deles arder. E aí eles então notam que aquele forasteiro, aquele visitante, aquele homem que apareceu no caminho, tem algo de especial. E agora vamos dar continuidade à nossa reflexão, precisamente a partir disso, né? Quando Cristo termina de explicar as Escrituras, o que é que acontece? Versículo 28. Aproximaram-se da aldeia para onde caminhavam, Emaús, e Jesus fez que ia para mais longe. Mas eles insistiram, dizendo: Fica conosco, porque se faz tarde e o dia declina. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe deu. Abriram-se então os seus olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu. E disseram um para o outro: Não é verdade que nós sentíamos abrasar-se o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E aí a passagem continua, mas a gente vai parar por aqui. Então, o que nós iremos meditar é a chegada a Emaús, o pedido de ficar conosco, não nos abandona, fica conosco essa noite, está tarde já. E aí, a revelação de Cristo no partir do pão, né? Repetindo um pouco, com as mesmas palavras, inclusive, aquilo que Cristo fez na última ceia e que nós tornamos presente na Eucaristia que celebramos. Então, é importante a gente começar com esse pedido que os discípulos de Emaús fizeram a Jesus e se perguntando, né? Quando foi a última vez que eu dirigi essa mesma súplica a Jesus, né? Fica comigo, fica conosco, né? Quando foi a última vez que, sinceramente, eu pedi essa mesma coisa para Jesus, né? Senhor, fica comigo, não me deixa, né? E aí é interessante que quando a gente lê a passagem, a gente pode supor as razões, segundo a justificativa dos discípulos, que os levaram a pedir que Jesus ficasse com eles, né? Tá tarde, não convém que você siga aí a estrada, ou seja, há uma espécie de preocupação de hospitalidade. Tá tarde, fica na minha casa, então tem essa preocupação, né? Só que no fundo, isso aqui é uma mera justificativa, né? O que levou os discípulos a suplicarem, a pedirem, insistirem, fica conosco, Senhor,
é muito mais porque durante aquele caminho, enquanto escutavam a palavra de Deus, a palavra de Cristo, eles começaram a notar que aquilo sim, como disse a própria Escritura, feria o seu coração, e essa súplica fica conosco, ela brota, na verdade, de um medo de não mais encontrar aquele homem, que ressignificou, que lançou para longe toda aquela tristeza. Então aquela expressão que une um pouco o temor de ficar sozinho, de voltar para aqueles pensamentos tristes que permeavam seu coração no início do caminho para Emaús. Lembrem-se da primeira e da segunda meditação, como é que estava o coração dos discípulos, né? Uma vida entregue a Deus, no seguimento de Cristo, naquela empolgação, mas tudo isso frustrado por conta das dificuldades que eles enfrentaram, né? E aí, de repente, recuperando o ânimo por conta da palavra de Deus, quando eles viram a possibilidade de perder aquele Jesus, aquele homem misterioso, que eles nem sabiam quem era ainda, e voltar, ficar somente com aqueles pensamentos tristes que permeavam o seu coração, né? E aí tem esse medo, mas ao mesmo tempo um desejo profundo, ardente, de reter aquele desconhecido que tinha palavras luminosas, né? O medo de perder, mas ao mesmo tempo o desejo de trazê-lo consigo, porque eu quero escutar mais, eu quero conhecer mais esse homem, eu quero me entregar, abrir de fato o meu coração para que ele possa continuar essa obra que ele veio realizando ao longo desses quilômetros que estávamos caminhando a pé, né? E aí diz o Evangelho que o Senhor entrou junto com eles, né? Jesus, precisamos lembrar disso, né? Da proximidade de Deus, de um Deus que vem ao nosso encontro, de um Deus que bate a nossa porta e, se deixarmos entrar, Ele vai entrar e vai fazer a sua obra acontecer. Muitas e muitas vezes Deus vem ao nosso encontro, Ele insiste, mas se nós negamos a sua entrada, não tem muito o que fazer. Ele não vai arrombar a porta, mas Ele sempre vai nos visitar, sempre vai tentar novamente, né? E quando a gente dá uma oportunidade para Deus, sim, Ele entra na nossa casa. Ele vai conosco até a nossa vila, até Emaús, né? E é interessante sempre reforçar essa verdade de fé, que Deus ele gosta de estar conosco. Tem um trecho do livro dos Provérbios, até anotei aqui, capítulo 8, 31, que diz o seguinte: minhas delícias, minha alegria é estar entre os filhos dos homens. Isso aqui é tipo o Espírito Santo, a sabedoria divina, dizendo que ela gosta, ela se realiza estando com os homens, né? E Deus é assim. Deus ele se realiza, Deus ele fica alegre em estar junto de nós, né? A alegria de Deus é ir ao nosso encontro. Deus ele gosta de mim, eu tenho que entender isso. Diante de Deus eu não sou uma pessoa, algo indiferente, que Deus ele olha toda a humanidade sem nome, sem rosto e que não consegue distinguir quem sou eu daquele ali, e que tem muita gente mais importante do que eu na face da terra e, portanto, diante de Deus eu não valho muita coisa. Não, Deus ele me ama, Ele gosta de mim. Ele me ama e está sempre querendo entrar na minha casa. Não como uma visita importuna, mas como aquele que deseja ardentemente a nossa companhia. Ele quer ficar conosco. Então, entrou junto com eles. E aconteceu que, sentado junto à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes deu. É interessante imaginar novamente essa cena. Aquele homem desconhecido, que era o próprio Cristo, mas que ainda eles não conseguiam identificar quem é. Aquele homem, pelas suas palavras, foi iluminando, ardendo o coração, dando um novo sentido à vida daquelas pessoas, aqueles dois, a tal ponto que eles não quiseram jamais ver-se longe dele, por isso convidaram, insistiram para ele ir à sua casa. E lá naquela casa, na mesa, realizando a ceia, quando a gente vai vendo os termos que Lucas emprega, são os mesmos termos que nós encontramos no relato da última ceia. Os mesmos termos que vocês escutaram hoje de manhã e escutarão amanhã na Santa Missa. Tomou o pão, deu graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: os mesmos termos que nós encontramos nessa passagem dos discípulos de Emaús são os termos que se encontram no relato da instituição da Eucaristia. Ou seja, o que é que
a gente supõe não, o que é que a certeza que nós temos a partir de então? Que junto com os discípulos de Emaús foi realizada a primeira Santa Missa após a ressurreição. No fundo, a segunda missa da história. A primeira missa foi ali na última ceia, que antecipou o sacrifício da sexta, é uma única realidade, mas a segunda missa que houve foi precisamente com os discípulos de Emaús no domingo da ressurreição, que foi quando toda essa história aconteceu. Então, ali, Jesus celebrou a missa com eles, né? Celebrou a Eucaristia. E por isso que Lucas faz questão de usar os mesmos termos. E o mais interessante, quando então Cristo ele reparte o pão e os entrega, diz o Evangelho, que na mesma hora os seus olhos se abriram e eles reconheceram o Senhor. Quando reconhecem o Senhor desaparece. Então, uma cena um pouco misteriosa, né? Aquele drama todo sem conhecer Jesus, tal, e quando, eita, é Jesus, e o homem desaparece. Então, o que é que isso aqui significa? No fundo, o que nós temos aqui é uma prova da presença real de Cristo na Eucaristia. Que Cristo, ao instituir esse sacramento, ele o fez precisamente para perpetuar a sua presença no meio de nós. Ele instituiu a Eucaristia precisamente para ficar conosco. Repito, porque Deus ele gosta de ficar perto de mim. Deus ele se realiza ao vir ao nosso encontro. A minha alegria é estar entre os filhos dos homens, diz o livro dos Provérbios. E a Eucaristia, então, quando Cristo a celebra, a realiza, se faz presente no partir do pão, a presença visível dele já não importa mais. Porque agora eles sabem, a fé os mostra que agora Cristo, aquele mesmo que eles estavam vendo agora com seus próprios olhos, aquele mesmo Cristo está no pão eucarístico, no vinho consagrado. Não são dois Cristos diferentes, um com uma presença maior, não sei o que lá, grandiosa, e o outro mais ou menos assim, um símbolo. Não, é o mesmo Cristo que está no partir do pão. Por isso que, ainda que os meus olhos não vejam, ele está ali. Então, ao mesmo tempo, Cristo ele vai embora, a presença visível dele desaparece, ele foi embora, mas ao mesmo tempo ele fica. É um ir e ficar ao mesmo tempo. Vai-se e fica. Por quê? Porque Deus, caros irmãos, ele não veio ao nosso encontro, a encarnação de Jesus, ela não se deu num período histórico preciso, somente em benefício daqueles que viviam há 2000 anos atrás. Falamos um pouco sobre isso quando falamos da palavra de Deus. Essa palavra, ela não é dirigida tão somente a quem escutou com seus ouvidos corporais, mas são palavras de vida eterna que alcançam e devem ser levadas a todas as pessoas da face da terra. Da mesma maneira, a presença de Cristo. Ou seja, ainda que Cristo tenha subido aos céus, ele foi, ao mesmo tempo ele fica também conosco na Eucaristia, ele fica no pão consagrado. Ele quer ficar com cada um de nós. Ele quer estar ao nosso lado conosco. E aí a gente começa a mergulhar um pouco nesse grande mistério que é a Eucaristia, né? Não tem como entender realmente o porquê Deus fez isso. Qual a razão dessa realidade, né? Que muitos santos, São José Maria Escrivá, por exemplo, dizia que a Eucaristia é uma loucura de amor de Deus. É uma loucura a Eucaristia. Como é que o Deus Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, ele quis ficar num pedaço de pão por mim? É uma loucura de amor. Deus ele nos ama loucamente. E por isso ele quer ficar naquilo que, se a gente fosse imaginar a escala dos seres, o pão é aquilo que é o alimento mais básico, o alimento mais simples. E Deus ele quis ficar ali para ficar perto de nós. Por quê? Porque ele nos ama. Ele quer tanto estar ao nosso lado que ele assume a nossa natureza, a natureza humana. Ele sai dos altos céus e se encarna na natureza humana. Mas, ao mesmo tempo, ele quer ficar tão próximo de nós, a nós que nascemos 2000 anos depois, que ele assume, então, a aparência de pão. Né? Ele se reduz, ele se esvazia completamente para aquele alimento mais básico. Quando a gente olha essa atitude de Deus, o que Jesus Cristo realmente realizou, a gente começa a entender, então, aquela frase de São Paulo
na carta aos Gálatas, né? Ele me amou e se entregou por mim. Paulo lhe fala isso falando de si mesmo. E a gente volta para o início. Cristo, ele nos olha individualmente. Ele olha cada um de nós como filhos únicos. Deus, ele não olha todos nós como um povo sem nome e sem rosto. Não, somos seres amados particularmente por Deus. E aí São Paulo, ele chegou nessa verdade, né? Contemplando tudo aquilo que Cristo tinha realizado, ele afirmou: ele me amou e ele se entregou por mim. Todos nós, na nossa caminhada de fé, precisamos chegar aqui, nessa verdade. Precisamos chegar a afirmar com toda a nossa força, o nosso coração, que eu sou amado por Deus. Cada um de nós deve fazer sua, né? A afirmação de São Paulo. Está ali, para quem depois quiser rezar com essa passagem, Gálatas 2:20. Ele me amou e ele se entregou por mim. Não é um amor à humanidade inteira, de forma genérica. Ele me amou. E Cristo amou a mim, pessoalmente, com meu nome, a minha história, os meus defeitos. E no matrimônio, essa verdade ela vai se tornando ainda mais concreta. Por quê? Porque Jesus ele se entrega na Eucaristia também pelo meu cônjuge, também pela minha família, por nossa união. Quando eu comungo da Eucaristia do Senhor, do lado do meu marido, da minha esposa, eu recebo o mesmo Jesus que também morreu por ela, também morreu por ele, também ama profundamente quem ele mesmo colocou ao meu lado. E é precisamente assim que se dá a nossa união. Somos uma só carne e Cristo, ele morreu por nós, pela minha família que nasceu no sacramento do matrimônio. Ele se entregou e morreu por mim, mas também pelo meu cônjuge, pela minha família. Mais à frente a gente vai entender um pouco como é que a Eucaristia é o fundamento da união matrimonial. Mas antes de dar esse passo, gostaria apenas de refletir sobre essa dinâmica própria da Eucaristia que Cristo celebrou na última ceia, com os discípulos de Emaús, em cada Santa Missa, e que ele quer realizar aquilo que ele fez no pão, ele quer realizar na vida de cada um de nós, né? São alguns verbos que a gente encontra, aqueles verbos que eu disse, né? Tomou, abençoou, partiu e deu. Esses três verbos, o objeto é precisamente o pão. Mas aquilo que Cristo fez com o pão, ele também quer fazer na nossa vida. Vamos entender um pouco essa realidade, né? Para a gente dar esse passo e entender realmente o que aconteceu naquela noite e o que é que Cristo espera de nós a partir de então. Primeiro, Jesus, ele tomou o pão. Mas, se tudo aquilo que ele fez com o pão ele faz conosco, a gente tem que entender então que nós somos tomados por Deus. Aquele primeiro elemento que falamos daquela entrega inicial do nosso chamado. Cristo ele nos toma precisamente quando ele nos convoca, quando ele nos mostra qual é a nossa vocação, ele nos chama precisamente a segui-lo, né? Cristo ele nos escolheu, ele nos chamou e fez-nos seus. Para quê? Para conservar, se nós quisermos, né, conservar a consciência de que Deus mesmo nos chamou, que temos uma vocação, deveríamos desmascarar as rejeições que os outros ou nós mesmos temos da nossa própria pessoa, né? Do nosso próprio passado, do nosso pecado, das nossas lutas, das nossas infidelidades. Não, Deus ele me escolheu precisamente como eu sou. Deus ele me ama precisamente como eu sou. Eu não preciso ser perfeito para então Deus me amar. Não, Ele me ama precisamente assim. Olhem os apóstolos. Cristo os chama com os seus defeitos. Ninguém era santo ali não, pelo contrário. Eram pessoas com muitos e muitos defeitos, aos olhos dos outros e aos olhos de si mesmo. Mas ainda assim, Cristo os amou e os chamou como Ele faz conosco. Ele toma o pão, mas ao mesmo tempo Ele nos chama, Ele nos toma para si. E nos ama tal como somos, né? Não são as nossas virtudes, as nossas perfeições que fazem Deus nos amar. Ele nos ama apesar dos nossos defeitos. Eu não tenho que conquistar o amor de Deus à força, mostrando como eu sou bom. Não, Ele me ama incondicionalmente. E me ama tanto que quer que eu vença tudo isso. Mas ao mesmo tempo, depois que Ele toma, que Ele nos chama,
que ele me convida, ele me dá uma vocação, o segundo verbo é abençoou, deu graças, bendizeu, bendisse. Jesus nos abençoa. Cada vez que nós comungamos, caros irmãos, nós somos abençoados. Deus derrama as suas graças sobre nós, não somente sobre nós individualmente, mas sobre a nossa união, sobre a nossa família. Cada comunhão é um derramamento da graça de Deus. A bênção da Eucaristia, ela nos transforma o nosso matrimônio, um matrimônio comum até então, agora, com o sacramento, nós nos tornamos agora um matrimônio santo, um matrimônio sagrado, um verdadeiro sacramento, que a bênção de Deus realiza em nós. Uma união humana que agora se torna imagem da união de Cristo com a Igreja. Vão entendendo os verbos. Nos escolhe e nos chama como nós somos com as nossas fraquezas, e Ele pega esse vaso de barro quebradiço e abençoa e eleva a uma nova dignidade. Não só nós, mas também a nossa união. Depois, o terceiro verbo, partiu. Da mesma forma que Cristo ele parte o pão, imagine o gesto de partir, dá um tom de algo dolorido, né? Está ali destruindo, está ali quebrando. A mesma coisa Deus ele faz conosco, né? Cada vez que, como o pão, nós somos partidos também. E as cruzes que enfrentamos no meio do caminho, já partilhamos um pouco sobre isso nesse retiro, não são crueldade de Deus, é a pedagogia do amor, que Ele mesmo nos ensinou a amar assim. Se o grão de trigo que cai da terra não morre, não produz fruto. Então, muitas e muitas vezes, os frutos da nossa vida, eles vêm precisamente em momentos de dor. Os frutos da nossa vida, na nossa vida matrimonial, são alcançados precisamente quando dói. Quando a gente resolve enfrentar aquilo, ainda que sangrando. É precisamente assim que o grão de trigo está ali, sendo destruído para então dar o seu fruto, né? E no matrimônio, nós somos chamados a ser partidos também por Deus. Quando toda vocação, no fundo, é uma vocação a morrer. Toda a nossa vida ela só tem razão se for para ser dada. A nossa vida ela só tem razão se ela for partida pelos outros. Um padre, por exemplo, a sua vocação é precisamente morrer e se entregar pelos seus fiéis. Um marido, uma esposa, a vocação, a realização dessa vocação, melhor dizendo, é precisamente morrer, se entregar completamente por aquelas pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. Então, uma vida, ela nunca é, digamos assim, realizada plenamente, guardada para si, mas tão somente morrendo pelos demais. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. Então, o partir do pão, Deus ele realiza também na nossa vida. Quando Ele vai, sim, permitindo as dificuldades, as dores, as angústias, permitindo os sofrimentos do dia a dia, que não são, repito, crueldade de Deus, mas oportunidade de expressar e de provar o nosso amor. Morrer ao egoísmo para ressuscitar no amor de doação. Precisamos sim matar o nosso egoísmo, o desejo de fazer somente a minha vontade. A minha palavra tem que ser a última. É somente do meu jeito, isso aqui. Nós somos chamados a sacrificar isso aqui. E isso dói, viu? Sacrificar o egoísmo, a última palavra, a renunciar aquilo e aquilo por capricho, por comodismo, em troca, em vista da nossa família, dói bastante. Estamos sendo ali partidos, como aquele pão que Jesus partiu na última ceia. Finalmente, somos dados, né? Partiu e deu aos seus discípulos. Precisamos também ser pão para os outros. Precisamos nos doar aos outros, né? O casal que comunga da Eucaristia é chamado a se tornar Eucaristia para o mundo, doar-se ao mundo, doar-se aos outros, ser alimento espiritual um para o outro e juntos ser alimento para os filhos, para a comunidade, para toda a família, para todos aqueles que precisam de amor. Quando nós somos abençoados, alimentados pelo sacramento da Eucaristia, nós nos nutrimos dessa sua graça e agora precisamos sim alimentar todos aqueles que estão ao nosso redor. Em primeiríssimo lugar, os nossos filhos, né? É com a força que nós recebemos
no sacramento da comunhão, que agora eu consigo transmitir aquilo que meu coração está cheio. Aquelas bênçãos, aqueles ensinamentos que eu fui tocado, que Deus ele tocou no meu coração, agora eu posso transmitir a todo mundo que está ao meu redor. Então, esses verbos que Jesus realizou na última ceia e nos discípulos de Emaús, com o pão, ele quer realizar também na nossa vida. É esse, no fundo, o nosso progresso espiritual. Sermos chamados por Deus, encontramos a nossa vocação e Ele nos abençoa, nos capacita a viver aquilo ali. Toda vocação é encontrar-se com a cruz, é encontrar-se com dificuldades, mas somos abençoados e, portanto, temos a capacidade de vencer uma e outra, mas é um caminho sempre de doar-se aos demais. Em primeiríssimo lugar, aquela pessoa que partilha a vida comigo, o meu marido, minha esposa e os meus filhos. Então, vejam como essa realidade da Eucaristia que estamos contemplando, ela toca profundamente a união matrimonial. Toda vocação, no fundo, né? Mas, em particular, aquela vocação que estamos meditando, da vocação matrimonial. E agora, como eu disse, né? A Eucaristia como fundamento da comunhão, da união do marido e da mulher. Vocês sabem, a igreja insiste muito nisso, tem até música, né? A Eucaristia nos faz igreja, não sei o que lá, esqueci o resto, não sou bom de cantar, mas enfim. Unidade de amor, comunidade de amor e tal. A igreja sempre afirmou que a Eucaristia, ela gera a unidade da igreja. Por quê? Porque quando todos os fiéis, eles se aproximam da mesa da Eucaristia, recebem a comunhão, não é que cada um vai comungando um Cristo diferente. Ah, recebi o meu Jesus e pronto, fico aqui. Não, a Eucaristia, a comunhão, na verdade, da igreja, ela se manifesta precisamente na Eucaristia, por quê? Aquele Cristo que é dado no altar, agora ele está em todos os fiéis. E por isso, por exemplo, que a gente tem que sempre se preparar para estar apto em comunhão, para poder receber e entrar, de fato, naquela comunhão total com Cristo. Então, a igreja sempre ensinou que a Eucaristia é o fundamento da sua unidade, da unidade da igreja. Por quê? Porque todos nós recebemos um único e mesmo Jesus Cristo. Esse mesmo Cristo, e é aqui que vai a reflexão para o casamento. Se a Eucaristia é o fundamento da unidade da igreja, e se a minha casa, a partir do preciso momento que eu me caso, ela se torna uma igreja doméstica, eu preciso entender então que a Eucaristia é aquilo que vai dar sustentação e união ao meu lar. Por quê? Porque a Eucaristia que eu, enquanto marido, comungo, é a mesma, o mesmo Jesus que eu recebo está também na minha esposa. Então, enquanto gera a união, a comunhão de toda a igreja, eu devo encarar também que Cristo que habita em mim também é recebido pela minha esposa. E ali está o único Cristo em nosso lar. Por isso que, sim, a Eucaristia, receber Jesus, é o fundamento da unidade do matrimônio, né? E aí alguns autores já do início da igreja diziam mais ou menos assim, né? Que quando os esposos comungam, né? E vejam quantas e quantas vezes vocês foram para a missa e não se deram conta disso. Comungavam juntos, mas sem se dar conta disso aqui. Quando os esposos comungam, Cristo, ele habita plenamente em cada um deles. E como Cristo, ele é um só e indivisível, ele mesmo se torna o vínculo que une mais profundamente do que qualquer força humana. O fato de Cristo estar totalmente em mim pela comunhão e totalmente na minha esposa. Isso aqui nos une de uma maneira muito maior do que qualquer tipo de afinidade que a gente possa ter. É o fato de Cristo estar habitando plenamente em cada um de nós. E aí explico, né? Essa é a razão de, por exemplo, casais que vivem intensamente a vida eucarística tendem a ter matrimônios mais sólidos. Sim, casais que têm a Santa Missa como um compromisso, muito mais do que uma obrigação, como uma necessidade vital, eles têm sim um fundamento muito mais sólido da sua união, porque a Eucaristia ela começa a ser de fato a realizar o fundamento da sua união, né? da comunhão que deve haver entre o casal. Não é mágica, é sacramento, né? É uma realidade que toca realmente a nossa vida. E a mesma força divina que une a igreja a Jesus na Eucaristia
é a força divina que une os esposos entre si. Então, voltando para a passagem dos discípulos de Emaús, né? Eles reconheceram o Cristo no partir do pão, precisamente porque todos aqueles verbos resumem a vida de Jesus. Aquilo é um resumo da vida de Cristo também, né? Do tomou, abençoou, partiu e deu. Aquilo resume o que Cristo realizou por nós, culminando com a sua oferta na cruz. A sua oferta também na Eucaristia, que é a participação do sacrifício de Cristo na cruz. E aquilo ali foi suficiente para eles então reconhecerem o Cristo no partir do pão. E nós somos então convidados a viver exatamente isso. E a maior manifestação, onde nós experimentamos realmente a Eucaristia, aquele processo e nós nos abrimos à obra de Deus a partir dali, é quando nós juntos comungamos Jesus sacramentado, né? Que é o fundamento da nossa união, em resumo, quando vamos à Santa Missa. Então, a Igreja sempre disse que a Eucaristia é o centro e o ápice da vida cristã. Isso aqui está escrito no Concílio Vaticano II, está no Catecismo, está em tudo que é canto. Mas é o ápice da vida cristã, a Eucaristia. Mas a minha vida cristã, ela se concretiza naquela vocação que Deus me deu, que é o matrimônio. Ou seja, como é que eu vivo a minha vida cristã no meu matrimônio? A partir daquilo que Deus me propõe no matrimônio. Não é a margem disso. Eu faço a vontade de Deus para mim, a minha vocação, no meu matrimônio. Se a Eucaristia é o centro e o cume da vida cristã, se a minha vida cristã ela se materializa no matrimônio, a Eucaristia ela tem que ser o centro e o cume, a maior manifestação do meu matrimônio também. E aí a gente entra, por exemplo, a falar no compromisso da Santa Missa, da Missa Dominical, né? Se a Eucaristia deve ser o centro da vida matrimonial, então a Missa Dominical deve ser a prioridade absoluta na agenda familiar. Não tem negociação isso aqui. E eu volto a insistir, caros irmãos, insistindo muito. Isso aqui, nós não vamos à missa pura e simplesmente porque existe um preceito que nos obriga. Não é por isso. Se quiser compreender dessa maneira, ok. O que é que vai acontecer? Você vai para a missa todo domingo, e muita gente vai conseguir todo domingo, mas vai sempre encarar como um fardo. Se for, já é uma coisa, tá bom? Não acho ruim não é da pior das situações, pior é não ir. Mas se eu entendo, então, que no fundo, a Eucaristia que eu recebo, que é celebrada naquela Santa Missa, é o fundamento da minha união com a minha esposa, porque eu e ela receberemos o mesmo Jesus, isso que vai nos aproximar de uma maneira incrível. Se a Eucaristia é o centro da minha vida cristã, é uma necessidade vital para a minha vida espiritual, a missa dominical, ela é precisamente isso, não uma mera obrigação, mas aquilo que é necessário para eu continuar vivo, no sentido espiritual, para que a chama do amor de Deus continue abrasando o meu coração. Não é uma opção entre muitas programações que eu posso fazer no meu final de semana. Não é para fazer quando der tempo. Não, deve ser o momento mais importante da semana da família, né? Ou seja, temos muitas coisas importantes que fazemos ao longo da semana, né? Tem que fazer isso, aquilo, beleza. Se você for hierarquizar as coisas mais importantes que você tem que fazer durante a semana, aquilo que sempre vai ocupar o top 1 é a missa do domingo. Não tem jeito, não tem como. Por quê? Sem esse elemento, caros irmãos, sem esse encontro em que nós somos chamados, abençoados, partidos e nós recebemos a força para nos doar aos outros, tudo aquilo que fizermos ao longo da semana ele vai carecer de sentido. Nós não teremos força para levar a cabo essas realidades que compõem a nossa vida. Então, não tenho tempo? Cria tempo. Você tem tempo sim. Falta criar esse tempo, abrir esse tempo, abrir a oportunidade, abrir a prioridade, no fundo, né? Repito, não por uma mera obrigação, mas por uma necessidade vital. Eu não consigo abrir mão de almoçar, de jantar, de tomar café, de me alimentar todo dia, porque eu sei que eu vou morrer. Por isso que eu também não posso abrir mão da Eucaristia do domingo, porque não tem jeito de sustentar uma vida cristã sem esse grande auxílio que nos é dado, né? Por isso, repito, não é um mero preceito, é a renovação semanal da aliança matrimonial. É o momento em que a família toda se alimenta da mesma fonte, o momento em que nós nos fortalecemos com a mesma força,
Nós nos orientamos pela mesma direção daquela mesma palavra que vai ser dirigida a mim e ao meu cônjuge. Então, a Eucaristia ela promove a unidade do casal, ela promove a união da família, se nós a partir de então tomamos essa consciência. Uma família que vai à missa juntos, com essa consciência de ali encontrar a renovação das suas forças, a renovação da sua entrega, ela sim vai permanecer unida, com certeza. E aí muita gente que tem filho pequeno, né, fica ali se perguntando, não sei se eu levo meu filho para a missa, não sei o que lá, ele vai ficar chorando, o pessoal vai olhar. Minha gente, nenhum padre em sã consciência, que sabe do valor da Santa Missa para uma família, vai ficar fazendo cara feia por conta de criança chorando. Se fizer, é problema do padre. Você está fazendo um investimento para a sua família, levando os seus filhos, indo lá. Padre, eu vou, mas meu filho fica chorando, fico para lá e para cá, não consigo nem prestar atenção. Não tem problema. O fato de você estar lá, renovando essa sua entrega, renovando a aliança matrimonial no altar da Eucaristia, Cristo ele já vai fazer tudo por você. Muita gente fica aquele questionamento, né? Eu não sei se vale a pena ficar correndo atrás do menino para lá e para cá, tal, não vou escutar nada que o padre diz. Olha, naquele momento, a maior ação que você pode fazer é precisamente correr atrás do seu pequeno ali na missa. Deus ele vai fazer o resto, Deus ele cuida de todo o resto. Ele cuida de transformar até mesmo aquilo ali na realização plena da sua vocação. Eu estou me dando, Deus ele está me partindo. Deus ele está me partindo para que eu possa me doar precisamente àquelas pessoas, os meus filhos que ele colocou para mim. Então, aquelas missas bagunçadas, né, que muitas de vocês têm que ir por conta, correndo para lá e para cá com a criança, né, foram certamente, né, quando os filhos cresceram, vocês lembram aí daquele tempo quando eram novinhos, né, foram a melhor educação que vocês puderam dar para os seus filhos. Precisamente participar daquelas missas correndo para lá e para cá, né? Eles aprenderam somente pelo fato de estarem lá que Deus ele é a prioridade de uma família. Isso aqui é a maior educação que vocês poderiam dar. Mas, padre, ele ficou correndo, não prestou atenção, não sei o que lá. Ele entendeu que domingo há uma prioridade vital da nossa família, que aí é o encontro do Senhor. Então, é preciso renovar a consciência de que Eucaristia e matrimônio são realidades que se tocam diretamente e que é precisamente através da participação eucarística que a minha união matrimonial, a minha família, essa participação consciente, ela promove a união e a comunhão da minha família. Precisamente porque escuto a mesma palavra que a minha esposa, aquela mesma palavra toca os nossos corações. Jesus ele habita plenamente em meu coração, juntamente como na minha esposa. O mesmo Cristo habita em mim e está na minha esposa, por isso aqui nos une muito mais do que qualquer outra coisa. Então, quando, repito, né, nós nos casamos, a nossa casa ela se torna uma igreja doméstica, né? Então é preciso lembrar, fazer a seguinte associação, que a nossa casa, essa igreja doméstica, ela é uma extensão da igreja, concretamente, né? A nossa casa, quando nós nos casamos, passa a ser uma habitação de Deus, verdadeiramente. É como se e o nosso objetivo, no fundo, deveria ser fazer com que a nossa casa fosse uma extensão daquela sala onde Jesus realizou a última ceia, né? Jesus ele instituiu a Eucaristia num ambiente familiar, foi numa casa, num salão em cima de uma casa. Então, um local íntimo, doméstico. Ele quis que o maior ato de amor da história acontecesse no contexto familiar, entre os seus amigos. E a casa do cristão, a casa de um matrimônio, de um casal unido em matrimônio, deve ser um prolongamento, precisamente, desse local em que Cristo instituiu a Eucaristia, né? E essa é a vocação daqueles que foram chamados ao matrimônio, né? Fazer da minha casa uma extensão do cenáculo. Fazer da minha casa, da mesa familiar, da mesa onde nós fazemos a refeição, do altarzinho que eu tenho na minha sala, uma extensão da igreja, uma extensão da presença de Cristo. Cada gesto de amor entre os cônjuges, vocês meditaram isso no deserto, né? Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Cada gesto de amor entre o marido e a mulher deve então refletir
aquele gesto eucarístico de Cristo, doação, entrega total. Partiu e deu. Então, os discípulos de Emaús, depois que eles reconheceram Jesus na fração do pão, eles não conseguiram guardar Jesus só para eles. Vai ser o tema da meditação de amanhã, mas a continuação vocês já sabem, né? Quando eles encontraram Jesus, perceberam a sua presença no partir do pão, viram que ele estava ali, Jesus apareceu, recuperaram então a alegria. Qual foi a atitude seguinte? Se levantaram e foram anunciar. É precisamente isso. Quando reconhecemos a presença de Cristo, quando estamos em comunhão com Ele, não tem outra atitude senão anunciar essa alegria. Pelas nossas vidas mesmo, pelas nossas atitudes, né? Mas para que isso possa acontecer, a gente volta para o início de toda essa conversa. Aquele pedido, fica conosco, Senhor. Né? Quando foi a última vez que suplicamos isso? Né? Esse deve ser o grande pedido de cada um de nós. Né? Jesus, fica comigo, fica em minha casa, fica com a minha esposa, com o meu marido, fica em nossa mesa, fica na nossa intimidade, fica na nossa família, fica com os meus filhos, não como um hóspede, mas como o Senhor da minha casa. Fica comigo, Senhor. E aí, Jesus ele sempre responde a esse convite da mesma maneira, da maneira que ele respondeu aos discípulos. Ele vem, entra na nossa casa, senta-se conosco, se entrega na Eucaristia, no partir do pão, se dá a conhecer precisamente através do amor cotidiano que nós meditamos. Né? No meu cônjuge, ele se torna então uma ponte que me revela Cristo. Nós não estamos construindo, pura e simplesmente, um lar meramente humano. Estamos edificando uma morada de Deus entre os homens. É assim que é o lado cristão. Cristo ele quer habitar em nossa casa, em nossos corações e na nossa casa. Nós somos tomados por Deus. Quem abraça uma vocação, seja ela qual for, é que porque foi tomado por Deus, foi chamado. E depois abençoados, para sermos fortes o suficientes para, junto com Cristo, levar a cabo essa missão. Partidos, sofremos, claro, mas é precisamente aí que nós manifestamos o amor e, por fim, nós somos dados, entregues aos outros como sacramento, um sinal do amor de Deus para as pessoas. Então, a mensagem dessa meditação foi um pouco passar precisamente isso, né? A relação entre a Eucaristia como um encontro, aquele local de encontro entre os cônjuges, de união da família, de força para continuar as batalhas da vida, de encontro com Cristo, caminhada de santidade. Então, Deus espera muito de cada um de nós, né? E aí, repito, pode ser algo muito grande, muito exigente que Ele nos pede, mas quando a gente entende todos os auxílios que Ele nos dá na Santa Eucaristia, é algo que a gente não pode simplesmente relativizar e dizer, eu vou se der tempo. Eu vou se o jogo não for nesse horário. Não é uma exigência muito grande, caros irmãos. Eu posso ir no sábado, à noite, à tarde, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite, qualquer horário. Então, é somente uma questão de prioridade e de reconhecer que sem isso não tem jeito. Não tem jeito. Caminhada cristã, sustentar a nossa fé, aproximarmos entre nós, entre o nosso cônjuge, abrindo mão dessa força incrível que renova a nossa aliança matrimonial, que é a Eucaristia. Amém? Amém. Ok.